Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana. Neste vídeo a gente vai ver como a gente pode criar diferentes variações de um único projeto nosso. Então vamos dizer que você quer segmentar o seu app para determinadas versões do Android, determinadas regras de negócio ali para o seu app. Então você com um único app você consegue criar vários outros apps com diferentes recursos entre eles. Um caso bastante simples, vamos dizer que você tem o seu app aí, que você tem a versão gratuita com alguns recursos básicos e aí você tem a versão paga com mais recursos. Então seria basicamente dessa forma que você consegue segmentar o seu app. Um outro caso, vamos dizer que você tem seu aplicativo aí e aí você está consumindo uma API do seu app e essa API ela tem ali uma API de homologação e uma API de produção. Você consegue criar um aplicativo de produção e um de homologação utilizando o mesmo projeto. Inclusive a gente vai ver também como a gente pode ter, quando a gente for instalar esse aplicativo, cada instalação que a gente fizer, cada variante, ele cria um novo instalador. Então basicamente a gente vai estar acompanhando aqui esse link que eu vou estar deixando aí na descrição. Aqui também está o URL. Onde a gente tem toda a documentação das variantes. Então aqui explica mais detalhadamente do que eu acabei de informar. Tem muitos tipos de configurações, de combinações que você pode fazer com essas variantes. A gente vai estar vendo aqui a parte mais inicial e um caso de uso que a gente vai utilizar é basicamente a gente criar, vamos dizer assim, segmentar o nosso app em um app de produção que vai utilizar uma API, por exemplo, de produção e um app de homologação. Então, os nossos apps podem ter recursos diferentes entre eles. Pode ter ícones, imagens, cores. Um outro caso de uso também, não que a gente vai ver aqui nesse vídeo, mas seria aqueles aplicativos, né, que se dá o nome de white label, onde basicamente você tem vários apps ali, por exemplo, loja A, loja B, onde quando você builda a loja A, ele tem uma logo, tem umas cores diferentes. Quando você builda a loja B, ele já tem uma logo diferente para a loja B, com as cores e estilo totalmente diferente. Então aqui nesse link tem muitas configurações, né, como eu informei. A gente vai estar vendo aqui um caso bem simples da gente estar criando duas variantes. Então para isso eu vou abrir aqui o Android Studio. Aqui no Android Studio eu vou estar criando um novo projeto. Pode ser que para o nosso caso pode ser um Compose ou um XML normal. Nesse caso vai ser o XML. Posso dar um nome aqui de Build Variantes. O nosso projeto ele vai ser em Kotlin e a gente já vai utilizar aqui o Build Configurator Language como Kotlin DSL. Se você, vamos dizer assim, não está familiarizado com Kotlin DSL aqui na linguagem do Gradle, você pode estar dando uma olhada aqui. Esse vídeo aqui a gente fez a migração, né, de um Gradle em Grove, que é o padrão, a linguagem do Gradle, para um Gradle 100% em Kotlin, que é o que vai começar a ser padrão nas próximas versões do Android Studio. Então na versão que eu estou gravando esse vídeo, que seria a versão Giraffe Compete 2, ele ainda deixa que a gente escolher, mas nas próximas você não vai ter mais essa opção de escolher. Você vai precisar ter o conhecimento para atuar no Gradle em Kotlin. Então no nosso caso a gente já vai criar aqui no Gradle em Kotlin mesmo. Vou finalizar aqui e assim que acabar de carregar a gente começa a ver. Então já acabou aqui a criação do projeto. Eu posso até fechar esses arquivos. Eu estou utilizando o visual do Android Studio, o visual mais novo. Caso você esteja utilizando o visual mais antigo, a gente vai acessar aqui uma opção, que no meu caso está aqui, está agrupada, que seria aqui Build Variantes, onde você já deva ter acessado essa tela. No caso da versão do visual antigo vai estar o nome, Build Variante, fica aqui na parte de baixo, à esquerda na parte de baixo. E aqui você já deve ter percebido que a gente, assim que cria um projeto, já tem essas duas opções, né? Debug e Release. Aqui basicamente seria, a Debug seria o nosso app em modo de desenvolvimento, para a gente conseguir ver os logs e tudo mais. Já a versão Release seria a versão que a gente envia para a loja. Então a gente assina, faz a assinatura dessa versão e envia essa versão para publicação na loja. A gente vai acessar aqui o nosso arquivo build.gradle, aqui .kts, né, que já está em Kotlin, do módulo app. E aqui se a gente der uma olhada, a gente tem o build types, onde a gente já vem configurado com esse release. O debug ele não vem, porque ele já tem as configurações do debug, então ele já dá aqui esse release. O que a gente vai fazer vai ser criar outro debug,
aqui para o build type, e depois a gente vai criar, né, as nossas product flavors, que fala que seria as duas variantes, vai ser produção e homologação. Então, nosso caso de uso aí vai ser que a gente tem, vai ter dois aplicativos utilizando o mesmo projeto, produção, homologação, cada um consumindo, né, uma API ali diferente, né, uma base URL diferente. A homologação consome o banco de homologação e o de produção consome o banco de produção. Aí, dando uma olhada aqui na documentação, basicamente a gente vai seguir o que está aqui. Aqui já temos aqui o build type, onde a gente tem, né, esse novo padrão. Inclusive o Android Studio não está, apesar do Gradle estar em Kotlin, ele não está utilizando esse padrão, ele tem só o release. Então a gente vai fazer isso daqui também. Então, voltando aqui, perceba que ele tem aqui a release e ele tem o debug. A gente vai fazer essa mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou utilizar, deixa eu ver se ele tem autocomplete, get by name, e a gente vai colocar o release aqui para dentro, dessa forma. E aí, explicando por baixo aqui, o que seriam essas informações, esse minified enable, o que seria? Na versão de release, por padrão ele vem como false, mas eu sempre te recomendo você habilitar. Isso daqui por baixo dos panos, ele vai aplicar algumas etapas de segurança para o seu aplicativo na versão release, né? Que é aquela versão que vai ser enviada para a loja. Então ele tem algumas etapas de segurança, como por exemplo, alguém baixar o seu APK e tentar extrair o código, né? Tentar extrair informações de dentro desse APK. Então ele vai gerar, pegar todos os seus arquivos, métodos, variáveis e vai colocar nomes aleatórios, dificultando assim essa extração desses dados. Ele também utiliza aqui algumas regras do ProGuard, mas seria basicamente isso, bem no básico mesmo. A gente vai fazer aqui agora é criar o nosso get by name, a gente vai chamar aqui de debug, e seguindo aqui o que está na documentação, ele marcou aqui esse is debugable, vamos dizer assim, debug, né? Ou seja, o nosso APK ele pode ser debugado, ele está marcando aqui como true. Isso porque no build type de release, por padrão ele é false. Seria no caso para exibir todos os logs ali, requisições, o tráfego de dados e assim por diante. Então no caso de debug a gente vai marcar isso daqui como true. E eu também já vou configurar esse isMinified aqui como false aqui para debug. E para release eu vou configurar ele como true. Feito isso, eu vou sincronizar o nosso projeto para ver se a gente já tem algum erro e a gente vai ajustando. Então aparentemente a gente não teve nenhum erro. Se a gente voltar aqui em build variante, perceba que nada mudou. A gente tem um debug e a gente tem um release. Agora a gente vai criar as nossas duas variações. Então abaixo aqui do bloco de build types, a gente até pode voltar aqui na documentação, que seria a parte de configurações, né, de sabores de produtos na produção, na tradução. Então a gente vindo aqui embaixo, a gente tem o product flavor, onde a gente consegue criar as nossas variações. Então nesse caso aqui ele criou duas variações, um seria o demo e outro seria o full, né, a versão completa, e a versão demo, que é a versão mais básica. Eu vou copiar aqui basicamente esse product flavor, esse bloco aqui, vou colocar ele aqui e aí a gente vai apagando algumas coisas. No nosso caso, a gente vai estar criando duas variações, dois product flavor. Um vai ser de homologação e o outro aqui vai ser de produção. O nosso homologação, a gente vai configurar ele aqui também para o application ID suffix. E esse version name aqui, eu não utilizei ele ainda, mas eu acredito que seja para criar o nome do app lá do instalador. Então vamos fazer o teste também, já vamos configurar aqui. E a gente vai fazer o mesmo aqui com produção. Então vou configurar aqui e aqui também. Voltando aqui na documentação, a gente precisa configurar esse flavor demeshes aqui. Então posso trazer ele para cá. Nas versões mais novas do Gradle, ele é uma lista. Então se eu não me engano vai ser list off. E a gente coloca list off. Ele não está pegando, deixa eu colar aqui. Então agora sim. A gente vai colocar o mesmo que a gente tem nessas duas demeshes aqui. Então a gente pode colocar aqui também. Ou melhor, vamos colocar default para as duas. Faz parte da implementação, né, da criação das nossas variantes e também dos nossos product flavors. Então esse application ID suffix, o que ele faz?
Quando a gente cria um projeto, a gente coloca o nosso Application ID, que no meu caso é o br.com.hellodev, o nome do projeto que a gente criou. Se você não tiver nenhum domínio para colocar, ou você não colocou nenhum, ele vai aparecer ali com.example, e o nome do projeto que você criou. Basicamente, o que ele vai fazer? Para a gente enviar o nosso aplicativo para a loja, o nosso aplicativo ele é ali, vamos dizer assim, por Application ID. Então, a gente não consegue ter 2 ou N aplicativos lá na loja utilizando o mesmo Application ID. Então, o que a nossa variante faz é pegar o nosso Application ID padrão e adicionar na frente, né, esse Application ID sufixo. Então, a gente pode ter lá na loja o nosso aplicativo de homologação, de produção e de tantos outros variações que você criar aqui. Então, agora vamos sincronizar o nosso projeto para a gente ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro. Agora, se eu voltar aqui em Build Variante, o que a gente tem? A gente tem as nossas variantes homologação e produção, que foram os dois Product Flavors que a gente criou aqui na parte de baixo. E a gente tem, né, para cada Product Flavors, a gente tem os modo Debug e o modo Release. Então, cada um desses, o modo Debug vai respeitar as regras que a gente colocou dentro do Build Type Debug, e o modo Release vai respeitar as regras que a gente colocou dentro aqui do Build Type de Release. Algumas informações que a gente tem aqui dentro de Default Config, como por exemplo as versões que vai rodar o nosso app, Version Day, Version Code, a gente pode ter para cada uma dessas versões. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem o seu app, como a própria documentação utiliza, né, Full e Demo. Você na versão Full, você está na versão, o Version Code aqui vai ser a versão Full, vai estar na versão 1, na verdade vai ser aqui embaixo. E vamos dizer que na homologação você está na versão 1, ou melhor, produção você está na versão 1 e a homologação você está trabalhando na versão 2. Então você consegue ter diferentes configurações aqui para cada versão. Se você não quiser especificar separadamente aqui esse tipo de recurso, aí você deixa aqui dentro do Default Config, como o próprio nome já diz, é uma configuração padrão que ele vai utilizar independentemente de qual variante, né, você esteja utilizando. Então agora vamos ver aqui, né, como que fica quando a gente roda o nosso app, seja em homologação, tanto produção quanto release, seja em produção, na verdade, em homologação, tanto debug quanto release, e em produção, tanto debug quanto release. Eu vou colocar aqui primeiramente para rodar no nosso homologação debug, que é o padrão mesmo. Então vou colocar aqui para rodar no meu emulador. Ele deu um erro aqui, isso porque o meu emulador eu já utilizei a versão mais nova. Então vou colocar aqui na versão 34 do SDK. Vou clicar aqui em Sync Now. Vou colocar aqui para rodar de novo. Então se a gente ver aqui o nosso app executor, e agora se eu voltar aqui, a gente tem o nosso aplicativo. Eu acreditava que esse version name sufixo aqui adicionaria, né, o nosso homologação ou produção, mas não adicionou. Eu também nunca utilizei ele. Mas vamos lá. Como que a gente faz, né, para ter um nome identificável, para a gente saber qual que é a versão que a gente está instalado? O nome do aplicativo, se a gente acessar aqui o Android Manifest, aqui ele tem o app name que ele pega a partir do arquivo de string. Então, quando a gente cria um projeto, ele cria um arquivo de string basicamente com o nosso com o string app name, que é o nome do nosso projeto que a gente deu lá na criação. Vamos dizer que eu queira que quando eu esteja rodando aqui a variante de homologação, apareça o nome do meu aplicativo, homologação na frente. Quando eu estiver rodando de produção, apareça a palavra produção. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai acessar aqui o nosso Android, a gente vai trocar para Project. Vou acessar o meu projeto, pasta app src. Então aqui dentro da pasta src, a gente tem a pasta main, que é a pasta que a gente tem o nosso código, e também tem a pasta res, que tem todos os recursos, né, de ícones, imagens, strings, cores e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui, né, o que a gente precisa é ter uma nova estrutura que a gente consiga configurar os recursos para aquela variante que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai clicar com o botão direito em cima da pasta src, a gente vai vir New,
vai acessar aqui a opção Director e a gente vai pesquisar, ou melhor, a gente vai digitar aqui o nome da variante, né, que a gente criou, nesse caso homologação, e a gente vai procurar aqui a opção para a gente criar essa pasta. Então a gente vai selecionar aqui homologação /Java, então eu posso dar 2 cliques, então ele criou aqui a pasta de homologação, e agora dentro basicamente se a gente acessar aqui a pasta main, perceba que a gente tem o nosso res. Agora a gente tem que criar a pasta dentro aqui do nosso homologação. Então botão direito em cima de homologação, a gente vai ver aqui Director e a gente vai selecionar aqui a opção de res, pode dar 2 cliques, e aí ele vai criar essa mesma estrutura. Dentro da pasta res, a gente pode ter, como eu expliquei no início do vídeo, imagens para uma variação de logo, ícones, cores, estilos, e para outra a gente pode ter outras imagens, outros estilos de cores e assim por diante. No nosso caso, a gente falou que a gente quer, quando o usuário esteja rodando o nosso app em homologação, apareça homologação, lá no título do APK que foi instalado. Quando ele estiver rodando em produção, apareça produção. Então, se a gente acessar aqui a main, values, e a gente acessar o arquivo strings, a gente tem o nosso build variante aqui, que ele pega esse nome a partir do nosso Android Manifest. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, aqui na pasta res do nosso build type aqui de homologação, no nosso product flavor, a gente vai criar um novo arquivo. Então, na pasta res, botão direito, new, a gente vai selecionar aqui a opção Android Resource File. E a gente vai selecionar aqui a opção de vai ser values, e eu posso dar o nome de strings.xml. Posso clicar em OK. Então aqui no nosso Android Manifest, ele pega a partir de uma string appName. Então o que eu posso fazer? Eu vou acessar essa string aqui, posso copiar o conteúdo dela e eu posso substituir aqui. Só que agora no string, perceba que ele é o string aqui da variante de homologação. Eu quero exibir na frente aqui a palavra homologação. No string aqui de produção, eu não vou exibir nada, porque a gente não quer, a gente até poderia colocar traço produção, só que como o nosso app, a versão que vai para a loja é a versão de release, a gente não quer, né, que o usuário veja essa palavra, né, ali nos aplicativos dele. Aí você poderia colocar, de repente, outro nome, né, free, full, até ficaria mais legal, mas nesse caso, a homologação em produção, eu acredito que não ficaria. Então, quando a gente instalar a nossa versão, a nossa variante de homologação, vai aparecer o nome do nosso aplicativo, build variante, traço homologação. Quando ele rodar a versão de produção, vai aparecer só o nome que está aqui mesmo. Então, o que a gente tem aqui? Se eu voltar, a gente tem o nosso aplicativo de homologação, só que sem a configuração que a gente acabou de fazer. Então, eu vou colocar para rodar de novo e a gente vai ver que ele já vai adicionar ali o prefixo, né, que a gente acabou de colocar aqui, né, que é o traço homologação. Então, eu posso voltar. Vou acessar aqui de novo. Então perceba que ele já mostrou ali. Agora o que acontece, vou trocar aqui para Android novamente. O que acontece se a gente rodar o nosso app produção debug? Posso colocar para rodar. Nesse caso, o que ele vai acontecer? Como a gente criou um prefixo diferente aqui, produção, ele vai criar um novo instalador. Então perceba que a aparência do app é a mesma, só que se a gente voltar aqui, ele criou um novo instalador, seguindo aquele padrão que a gente criou, né? Quando ele estiver rodando homologação, aparece a homologação. Quando ele estiver rodando produção, a gente deixa com o nome do app original. Um outro exemplo que a gente pode ver aqui, que eu falei no início, seria basicamente as informações aqui que a gente tem. Se eu acessar aqui, seguro o clique em cima, aperto aqui informações, e aqui na parte de baixo ele tem a versão 1.0, que é o version name do nosso app. Como eu estou utilizando aqui no default config, ele vai aparecer independentemente da variação que eu estiver utilizando. Então ele vai aparecer aqui 1.0. Vamos dizer que eu queira que na versão de produção, a versão que está na loja, eu recortei aqui o version name, tá? A versão que está na loja seja a versão 1.0 e na versão de homologação, aquela que a gente está trabalhando, desenvolvendo ela, eu estou desenvolvendo a 2.0. Então, se eu rodar aqui agora na versão de homologação debug, a gente pode colocar para rodar. A gente vai ver que lá nas configurações, né, ele vai pegar esse version name
diferente para cada uma das versões. Então, se eu acessar aqui, homologação, aqui na parte de baixo ele pegou a versão 2.0. Agora, se eu rodar aqui a produção debug, posso colocar para rodar, e aí ele vai ter que pegar ali a versão 1.0, que foi, né, o que a gente deixou configurado aqui. Então, se eu voltar aqui, está a versão 1.0. Então, é dessa forma que a gente consegue, né, ter diferentes configurações e recursos, independentemente da nossa variante. Então, esse version name não funciona só ele, vamos dizer assim, você pode utilizar também o mínimo SDK, vamos dizer que para uma versão da sua variante você quer atender aos aplicativos mais novos, para outra você quer atender aplicativos mais antigos e assim por diante. Nesse caso aqui eu vou desfazer, eu vou deixar o version name lá no default config. Vamos agora para um outro caso aqui de um recurso que seria o seguinte, eu vou trocar aqui para homologação debug. Quando a gente cria um projeto no Android Studio, ele vem aqui com o layout da nossa main activity, ela vem com um text view. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou querer que quando eu execute o meu app de homologação, esse text view apareça com um texto diferente, e quando eu rodar esse outro contexto e uma cor diferente, quando eu rodar a outra variante, eu quero exibir com outro texto e uma outra cor diferente. Ou seja, tudo isso dinâmico, só muda, né, quando a gente troca as nossas variantes. Então eu altero em apenas um lugar e ele vai alterar para as variantes que eu configurar. Como que funcionaria? Eu vou acessar aqui, vou trocar de Android para Project, e dentro do arquivo de strings aqui de produção, se eu clicar aqui para localizar, dentro de main, é o de produção, então eu posso colocar o seguinte, eu vou duplicar essa string, eu vou colocar aqui text underline variante, e aqui eu vou colocar o nome da variante que seria, nesse caso, produção. Vou copiar agora essa string, vou acessar aqui a pasta homologação, a variante, né, res, strings, e eu vou colocar aqui agora que vai ser homologação. E agora eu vou acessar aqui a minha activity, onde tem aqui o text, eu vou substituir, então arroba string barra, perceba que eu digito o text variante, ele aparece apenas um. Então, como eu estou utilizando aqui o build, vamos dizer assim, eu acredito que eu coloquei errado, deixa eu voltar aqui. Na de homologação, eu tenho aqui homologação, deixa eu ver na de produção. Na de produção eu tenho produção. Então provavelmente ficou alguma coisa errada no nosso build. Deixa eu até utilizar aqui o clear, para você ver, né, o que o Android Studio pode causar para a gente. Basicamente era um bug do Android Studio. Eu utilizei aqui o clear, ele conseguiu exibir a informação correta. Eu acreditava que eu já estava errado. O Android Studio realmente tem esse tipo de bug, né? Quando você sincroniza o projeto, troca de variante. Por isso que eu sempre gosto de utilizar aqui o Clear, o Rebuild Project, o Make Project, porque muitas vezes é bug do próprio Android Studio, e seguindo esse espaço, ele, vamos dizer assim, ele compila o projeto de novo e corrige esse tipo de bug. Então, como eu estou na variante de homologação, ele já aparece aqui, homologação, aqui no meu texto, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Na versão nova do Android Studio ficou bem ruim de clicar aqui para aumentar. Agora, se eu trocar aqui a variante para produção debug, ele já vai mudar aqui o nosso texto dinamicamente. Então, você vê que já mudou. E aí, quando eu rodar aqui, ele apareceria homologação em um e produção no outro. Da mesma forma, a gente pode fazer isso para uma cor do nosso text view. Por exemplo, aqui na pasta main, que é a versão de produção, eu vou querer configurar uma nova cor. Vamos dizer que vai ser a cor padrão do meu app, então vou colocar aqui color underline default, e eu vou configurar aqui qualquer cor, vou pegar aqui do seleção mesmo, vou configurar esse laranja aqui. Agora eu vou fechar esse arquivo, vou acessar a homologação, pasta res, vou criar esse arquivo de colors para a nossa variante de homologação. Essa main ele já vem com todos os arquivos, que é quando a gente cria um projeto já vem por padrão. Como a gente criou uma nova variante, a gente tem que criar esses arquivos na mão. Aqui a gente vai acessar a pasta Velos, botão direito. A gente vai acessar aqui Velo Resource File. Na verdade vai ser Directo. Aqui também não. Deixa eu ver aqui. Velo Resource File.
simple. Bom, vamos criar aqui com essa opção mesmo de resource file. A gente vai colocar aqui colors.xml, que é o mesmo nome do arquivo que a gente tem aqui embaixo. E aqui a gente vai configurar a nossa cor. Então o color vai ser color_default. E eu vou configurar aqui agora uma outra cor para o nosso aplicativo de homologação. Pode ser esse verde aqui mais escuro. Se eu acessar aqui a pasta layout da nossa Activity, agora eu vou configurar uma cor para nosso texto. Então text color, eu vou configurar o color default. Então, como eu estou rodando na variante de produção debug, ele aparece o texto produção na cor vermelho. Se eu trocar aqui para homologação debug, ele vai alterar para homologação e já exibir na cor que a gente configurou. Então, vou colocar aqui para rodar aqui a variante debug para a gente ver como que isso vai ficar. Então, rodei a homologação, já apareceu aqui a homologação na cor verde. Agora eu vou rodar aqui produção debug e ele já exibiu aqui produção debug na cor vermelha. Então, perceba como isso é dinâmico, né? Você pode configurar novamente todos os recursos para uma variante e todos os recursos para outra variante. Basicamente, você pode ter dois apps ali, dois estilos diferentes, simplesmente trocando a variante. Então, vamos dizer que você está criando o seu app, um app de e-commerce, que você vai atender algumas lojas aí da sua cidade, né? Criar ali um delivery que você vai atender alguns deliveries na sua cidade. Basicamente, você com um único projeto, você consegue ter as mesmas funcionalidades, trocando apenas o visual, né? Então, uma simples alteração, você vai ter um aplicativo rodando com todas as cores, com a logo daquele delivery, com o estilo dos componentes rodando. Quando você troca para outra variante, você já vai ter tudo diferente ali, né? As cores, a logo, o nome do aplicativo. Então, assim você consegue dar manutenção nos dois aplicativos, criando funcionalidades novas, resolvendo os bugs, e aí você mexendo em um único projeto. Agora o que a gente vai ver é o seguinte, né? Vamos dizer, eu mostrei aqui a gente utilizando recursos, onde a gente faz a troca dinamicamente, pelos próprios recursos aqui do Android Studio. Agora vamos dizer que você queira fazer algo programaticamente. O que seria? Eu vou fazer a seguinte condição. Se o nosso app estiver rodando em homologação, a gente vai exibir um texto na tela. Caso a gente esteja rodando em produção, a gente não vai exibir esse texto. Então seria, por exemplo, você tem um recurso na versão free e esse recurso não aparece ali, e você ter o mesmo recurso na versão full, e esse recurso já vai aparecer. Eu acredito até que falei o contrário, mas eu acredito que deu para entender. Então a gente vai exibir um text view ali quando estiver na versão produção, quando estiver na homologação a gente escolhe. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos acessar nossa Activity. E aí como que a gente faz para saber, né, qual que é a variante que está sendo rodada aqui em tempo de execução no dispositivo do usuário. Para a gente fazer isso, a gente vai acessar o nosso Gradle. Então volta aqui para o Android. E a gente vai vir aqui na parte de baixo, da mesma forma que a gente habilita o ViewBuild, utilizando o Build Features, a gente tem aqui dentro o Build Config. Deixa eu digitar aqui corretamente, Build Config, e a gente vai passar isso daqui como True. Eu já vou configurar também o ViewBuild como True, que a gente vai interagir com os componentes. E eu vou clicar aqui em Sync Now. Esse Build Config, basicamente, ele vai dar acesso a gente a algumas configurações em tempo de execução, como por exemplo, qual que é o flavor que a gente está rodando, se é homologação ou se é produção. Então, vindo aqui no nosso onCreate, pode até ser aqui mesmo, deixa eu criar aqui o ViewBuild, então private val build activity main_build ponto inflated, layout inflated, e aqui a gente vai pegar o nosso byte.root, aqui na verdade vai ser lateinitvar. E aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um ID para o nosso text view. Vou colocar simplesmente de text view mesmo. Então, novamente, quando tiver em produção a gente vai exibir, quando tiver homologação a gente não exibe, e isso em tempo de execução no dispositivo do usuário. Aqui em tempo de desenvolvimento ele vai aparecer. Então vamos lá. Como a gente sabe, né, qual que é o flavor que a gente está rodando? Basicamente eu vou exibir aqui um if para simplificar. E aí o
que a gente vai fazer? A gente vai acessar a classe buildConfig .flavor. Ele não pegou aqui esse buildConfig. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar isso daqui. Vou fazer aqui um rebuild para poder ver se ele gera essa classe. Senão a gente tenta importar ela manualmente. Então vamos fazer um teste aqui agora. Então agora sim ele conseguiu importar. Se eu acessar essa classe, segura a tecla Ctrl ou Command e clique em cima dela, perceba que ele tem algumas informações ali em tempo de execução para o usuário. Por exemplo, ele está dizendo aqui que o debug está ativo. A variante que a gente está rodando é a variante de produção, que a gente está vendo aqui. O modo é debug, o flavor é produção, tem o version code e o version name. Tem como a gente colocar várias outras informações aqui, mas por padrão é essa. E o que a gente vai pegar é esse flavor aqui. Então a gente pode colocar o buildconfig.flavor. Então se isso daqui for igual a produção, que é o mesmo flavor que a gente tem aqui, então produção, a gente vai exibir o nosso campo, né? Caso contrário, ele vai ser em homologação. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nosso TextView.isVisible, recebe false, e aqui ele vai receber true. Por padrão ele já é visível. A gente fazendo isso, ele vai simplificar aqui para a gente, né? Podemos até utilizar aqui dessa forma. Então nosso TextView só vai rodar se ele estiver rodando ali em produção. Ele está com esse aviso porque ele já disse que é true, porque a gente está rodando aqui com a versão de produção. Então, se eu colocar aqui para rodar, então como a gente está em produção, ele exibiu ali normalmente o nosso TextView de produção. Agora eu vou trocar aqui para homologação. Perceba que aqui ele vai exibir normalmente, tá? Porque aqui é em tempo de desenvolvimento nosso e aqui já é em tempo de execução. Então, se eu colocar aqui para rodar, esse buildConfig às vezes ele fica com essa aparência de erro, mas não se preocupe, não tem problema nenhum, ele consegue pegar novamente. Então se a gente ver, agora a gente rodou o nosso app na versão de homologação e esse TextView não apareceu. Então perceba que a gente pode utilizar condições, né, programaticamente ali, em tempo de execução para disponibilizar determinados recursos para o usuário, para um app ou para outro e assim por diante. O último caso aqui, que eu vou apenas mostrar, que vai ser o assunto do próximo vídeo, seria a versão aqui de produção. A gente está rodando aqui sempre a versão debug. Se eu colocar aqui a versão de release, perceba que ele vai aparecer um X aqui. Ele não vai deixar a gente compilar. Se eu tentar rodar, perceba que ele até aparece aqui essa janela pedindo algumas configurações. Isso porque a gente só consegue rodar as nossas versões de release se a gente tiver com a assinatura configurada aqui no nosso Gradle. Então, se a gente voltar aqui, a gente até tem a parte de assinaturas aqui mais para baixo, seria essa parte aqui, definir configurações de assinatura, que é o caso, né, que a gente vai tratar no próximo vídeo aqui no canal, é a gente saber não simplesmente configurar os nossos dados fixos no app, porque isso não fica seguro. Então a gente vai ver a forma que a gente consegue deixar configurado a assinatura do nosso app para que a gente consiga rodar a versão de produção aqui, simplesmente trocando aqui para release e colocando para executar, porque hoje a gente está vendo que não é possível, tá bom? Então seria basicamente isso para esse vídeo. A gente viu um pouco sobre os build types, as variantes. Realmente tem muita coisa que a gente pode fazer aqui com essas funcionalidades. Eu te recomendo sempre a ler o link da documentação. Pode ter vários casos de uso lá que vai ser interessante aí para os seus projetos. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou. Inscreva-se no canal se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.